Muitíssimo bom dia! Para quem não me conhece ainda, eu sou Carol Sapucaia, nutricionista especialista em emagrecimento. E nesse quadro de toda quinta-feira de manhã, que é o Café com a Nutri, nós tiramos as principais dúvidas da semana e as dúvidas que aparecem aqui ao vivo. Vou esperar só um pouquinho as pessoas entrarem, hoje eu não espero muito, tá? Então, quando todo mundo começar a chegar aí, eu já começo a conversar. Tenho várias dúvidas anotadas e podem mandar dúvidas aqui ao vivo para a gente conversar. Bom dia! Bom dia, Ju. Estou aqui tomando meu cafezinho. Bom dia, gente. O foco de hoje é tirar dúvidas de vocês, tá? Então eu vou começar tirando as dúvidas que eu fui recebendo ao longo da semana, mas pode mandar dúvida. Se você caiu nesse vídeo aqui depois, esse vídeo é uma live, tá? E aí você clica no botão salvar para assistir depois. Bom dia! Bom dia, gente! Vamos lá. São 7h03, já vou começar. Como eu disse, hoje não quero esperar muito, não, pra gente papear. Hoje é uma coisa mais descontraída mesmo, pra ir fluindo. E aí nós vamos tirando todas as dúvidas de vocês. Eu vou começar por uma que foi uma dúvida que eu recebi muito, não só essa semana. Vira e mexe, eu recebo pessoas perguntando sobre isso, que tenho não sei quantos anos, né? 40 e poucos, 50 e poucos, 60 e poucos anos, e não consigo mais emagrecer. O problema é o meu peso, ou a minha idade, desculpe. É minha gata aqui. Gente, minha gata de manhã ela quer atenção. Ela está aqui miando. Mas enfim, voltando. Eu tenho recebendo muitas perguntas sobre idade de emagrecimento. Tô com tantos anos e ficou mais difícil de emagrecer. E o que eu vou explicar para vocês aqui agora não é só em relação à idade, tá? É em relação a qualquer pessoa que não cuida do metabolismo. Volto para te responder, Ju, tá? Mas só para finalizar, gente, essa parte, é, isso não é só idade, é toda pessoa que não cuida do metabolismo. O que é nosso metabolismo? Nosso metabolismo é o que a gente gasta de energia em repouso. Então, a gente paradinho, estátua, nós temos gasto energético, porque nosso coração está batendo, a gente está respirando, nossos órgãos estão funcionando. E aí você pensa assim, se o funcionamento do corpo de todo mundo funciona igual, por que as pessoas gastam diferente? E por que isso muda com a idade? Um dos principais fatores para que esse metabolismo esteja acelerado, se mantenha acelerado, e é um dos motivos pelo qual, com o passar do tempo, seu metabolismo pode desacelerar, é massa muscular. A massa muscular, ela é um tecido ativo e ela é uma das suas reservas de energia. Então lembra que quando você come comida, energia, caloria, né? Você vai primeiro abastecer os estoques do seu corpo, depois você vai fazer suas atividades diárias e por fim, o que sobra, depois de guardar nos seus estoques, depois de usar para tudo que seu corpo precisa usar, aí sim vai ser acumulado em forma de gordura. A nossa muscular, a nossa massa muscular é um desses estoques de energia. Então, quando a gente recebe energia, a gente estoca no fígado e a gente estoca no músculo. Então, pensa aí, como se fosse uma bacia do fígado e uma bacia do músculo. Se essa bacia do músculo ela aumenta, você recebe mais energia só para encher a bacia do músculo. E aí, depois que você enche a bacia do músculo e a bacia do fígado, aí você vai utilizar para atividades diárias, levantar o braço, enfim, atividades normais. E para sua atividade física, certo? Só que se sua bacia do músculo, se você tem mais massa muscular, cabe mais ali dentro antes de começar a transbordar. Bom dia, amor. É, ter massa muscular, ter mais massa muscular, vai tornar o seu metabolismo mais acelerado. Você vai gastar mais energia estando em repouso. Então, com a idade, a gente tende a perder massa muscular se a gente não cuidar dela. E aí é possível que você passe a gastar menos energia em repouso, ou seja, seu metabolismo ficou mais lento. Mas não é a idade sozinha que determina isso. Então, se você, ao longo da vida, tem bons hábitos alimentares, consome micronutrientes, nosso metabolismo precisa de micronutrientes para funcionar.
Se você treinou, ou seja, ganhou e depois manteve ali uma boa massa muscular, seu metabolismo não vai diminuir, a sua idade não será um problema para você. Por quê? Porque você continua com seu estoque ali do músculo maior, você continua gastando mais energia em repouso e fica mais fácil de você consumir um pouquinho mais de comida. Porque se você gasta mais energia na base, nesse metabolismo, você pode consumir mais calorias sem mudar o seu peso ou para emagrecer, caso o seu objetivo seja emagrecimento, certo? Então a idade ela vai influenciar tanto pela massa muscular quanto por algumas alterações hormonais, mas você ainda assim tem gasto energético. E eu te digo que não é só a idade, porque eu vejo algumas meninas bem novinhas que não fazem atividade física, que faz às vezes muita dieta restritiva demais pode fazer você perder massa muscular, tá? E aí, essas meninas, mesmo novinhas, acabam ficando com um gasto basal muito baixo, porque diminuiu a bacia do músculo, gasta pouca energia ao longo do dia, porque não tem energia para fazer nada, porque tá comendo muito pouco, e aí vai ficando cada vez mais difícil emagrecer, porque cada vez seu corpo vai precisando de menos energia, e se seu corpo precisa de menos energia, você tem direito de comer menos energia. Uma das formas de você tornar um emagrecimento ou manutenção de peso muito mais tranquilo ao longo da vida é estimulando o seu gasto energético. Ninguém resolve emagrecimento só aumentando o gasto energético, tá? Eu vejo muita gente que continua se alimentando de forma errada, acrescenta atividade física e ainda assim não consegue chegar onde quer. Porque o que vai determinar é o balanço energético entre o que você gasta e o que você come. Mas, se você estimula esse gasto energético seu, se você tem um bom metabolismo, tendo massa muscular e micronutrientes, se você é uma pessoa ativa ao longo do seu dia, você gasta mais energia. E aí, para esse balanço energético acontecer a seu favor, ou seja, ou para manter o peso ou para perder o peso, você pode comer mais comida. O que eu vejo é que algumas pessoas acabaram prejudicando o metabolismo ao longo da vida, fazendo dieta restritiva, comendo muito pouco, não consumindo micronutrientes adequados, perdendo massa muscular. São pessoas que não fazem atividade física e às vezes têm um trabalho ou estuda sentadinho o dia inteiro. Então o gasto energético fica muito baixo. E aí realmente você acaba tendo que comer bem menos para conseguir ter o resultado que outra pessoa vai ter comendo mais. Por quê? Treina bem, porque consome micronutrientes, o metabolismo funciona, entendem? Mas nunca uma coisa sozinha vai determinar se você vai engordar ou emagrecer. Nunca. Então você pode emagrecer em qualquer idade, qualquer. Não existe isso de a partir de não sei quantos anos eu não consigo emagrecer mais. E também não existe não conseguir mais ganhar massa muscular. Como ao longo da vida, principalmente as mulheres, vão tendo alterações na parte hormonal, fica um pouco mais difícil de ganhar massa muscular. É por isso que eu digo, massa muscular a gente tem que trabalhar durante a vida para manter essa massa muscular lá na frente. É muito mais fácil você manter massa muscular na fase mais adulta, mais velha mesmo, se você cuidou da massa muscular ao longo da vida. Mas não é impossível de recuperar, tá? Eu tenho pacientes com 50, 60 anos ganhando massa muscular. Então não botem esse empecilho na cabeça de vocês. A idade pode dificultar um pouquinho, mas eu digo que não é só a idade, é toda e qualquer pessoa que não cuida do metabolismo. E mesmo quem não cuidou do metabolismo pode emagrecer. Só que como está gastando menos energia, vai ter que consumir menos energia para ter o mesmo resultado. Então vamos, meu povo, estimular esse gasto energético basal nosso. E esse gasto energético não será resolvido à base de... Travei. Recapitulando. Vamos, como emagrecimento, ele é da diferença entre o que você gasta de energia e o que você consome de energia, vamos, além de controlar a parte alimentar, aprender a comer na quantidade certa, todos os alimentos que existem, mas comer na quantidade certa, vamos estimular esse gasto nosso, esse gasto energético, tendo um bom metabolismo, fazendo atividade física, porque se a gente gasta um pouquinho mais, a gente pode comer um pouquinho mais, mas você consegue emagrecer em qualquer circunstância. Se você gastar um pouquinho menos, você só vai ter que comer um pouquinho menos, mas ainda assim você consegue emagrecer. Se você for uma pessoa saudável, não tem por que não praticar atividade física, que é importante para a nossa saúde, é importante para a gente ter massa muscular, manter um metabolismo ativo. Então vamos praticar atividade física para gastar um pouquinho mais e poder comer um pouquinho mais. E outra coisa, como eu disse, que
deixa nosso metabolismo funcionando a nosso favor, é consumo de micronutrientes. Nosso corpo precisa de micronutrientes para funcionar bem, vitaminas e minerais. Se você fornecer isso para ele, você vai ter um gasto otimizado, porque seu corpo vai funcionar melhor, certo? Ah, gente, o que eu ia falar, na verdade, não era nada disso. Acabei de lembrar. O que eu ia falar é essa mesma pessoa que não cuidou da massa muscular, não comeu micronutrientes, não bebeu água suficiente, vamos falar sobre a água, e está com o metabolismo que não está funcionando a favor dela, quer tomar termogênico para resolver todos os problemas. Termogênico aumenta a sua termogênese, que é esse gasto seu basal. Só que esse aumento do termogênico é tão pequeno que não vai mudar a vida de ninguém. Um termogênico natural, café, gengibre, pimenta, são bons para a saúde. Eles são antioxidantes, né? Tem algumas propriedades legais para a saúde. Mas em relação ao aumento de gasto energético basal, não vai, tá muito longe de conseguir resolver o emagrecimento de alguém. Não resolve. Se você está tentando emagrecer e acha que incluir um termogênico vai te ajudar, eu te digo que vai te ajudar muito pouco, quase nada. Não gasta dinheiro com essas coisas, tá? Pense em otimizar metabolismo, fazendo treino, consumindo uma alimentação variada, né? Com vitaminas e minerais, bebe água, mastiga bem, e aí você vai ter um bom metabolismo. Isso te ajuda muito mais do que qualquer termogênico. Falando um pouquinho sobre essas outras variáveis, gente, vamos falar sobre a água. A água é muito básico, eu sei que ninguém nem quer conversar sobre água, porque a água, né? Ninguém dá importância para o básico. Todo mundo quer gastar dinheiro com suplemento e não quer fazer o básico. A gente precisa de água para todo o nosso corpo funcionar. Todo. A gente precisa de água para tudo. Então a gente tem que beber uma quantidade adequada de água por dia. E se você quiser saber sua quantidade adequada de água por dia, você vai multiplicar o seu peso por 39 ml. Só que você precisa beber essa água adequada todos os dias para que o seu corpo funcione bem. Uma das coisas que diminui com a idade é a sensação de sede. Então a gente não pode beber água só quando a gente sente sede. Quando a gente sente sede, já é um sinal de que o nosso corpo está no início de uma desidratação. Então a gente tem que beber água porque a gente tem que beber água. Tem que calcular a quantidade de água por dia e beber essa água adequada do dia. Porque não tem corpo que funcione 100% bem sem água. E quando você não bebe água, seu corpo ele vai se virar para tirar água de onde ele pode tirar. De onde é que ele tira água? Das fezes. Então suas fezes estão ali no intestino. E aí seu corpo está precisando de água para fazer alguma reação metabólica. Se você não consome, ele vai lá na alça intestinal e reabsorve a água das fezes. Então se você não bebe água, você está chupando água do cocô, certo? Isso vai tornar suas fezes ressecadas, você provavelmente não vai conseguir ir no banheiro todos os dias, isso vai trazer um estufamento abdominal. Então você vê que é muito básico beber água, mas pode interferir em muita coisa. E se você quer uma barriga sequinha, você não consegue ter uma barriga sequinha cheia de fezes, cheia de gases, ou uma barriga estufada, que vive distendida o tempo todo. Se você vive, aí vou dar essa informação aqui para vocês, que também é uma dúvida que eu recebo muito. Então tem muita gente reclamando sobre estufamento abdominal, um intestino que não funciona bem. Quando você tem um intestino que não funciona bem e gases, o que é que você precisa? Melhorar seu padrão alimentar, consumir fibras, mas vocês precisam fazer duas coisas que são muito básicas: beber água e esqueci o que eu ia falar agora. De manhã cedo, gente, deixa eu tomar um cafezinho. Lembrei. Então, se vocês estão com estufamento abdominal, intestino preso, vocês precisam fazer o básico: consumir fibras e beber água e mastigar bem o alimento. Mastigar bem o alimento, inclusive, te ajuda no emagrecimento e eu vou te explicar por quê. Beber água, porque nosso corpo inteiro precisa de água. Para várias reações que acontecem do nosso corpo usa água. Se você não bebe água suficiente, o seu corpo vai lá na alça intestinal e reabsorve água das fezes. Isso mesmo, se você não bebe água, seu corpo chupa a água do cocô para utilizar aquela água ali. E aí suas fezes vão ficando muito ressecadas.
Fezes ressecadas demoram de sair e aí pode provocar mais gases, inclusive aqueles gases mais fedidos, né? Então, beber água é fundamental para que seu intestino funcione e você consiga eliminar essas fezes. Vai diminuir essa sensação de estufamento abdominal. Você precisa mastigar bem, porque nosso sistema digestivo, ele funciona integrado. Então, começa na boca, passa para o estômago, depois vai para o intestino. Se você não mastiga bem, não quebra bem o alimento, esse alimento vai acabar chegando no intestino mais inteiro do que deveria. Isso vai fermentar e vai formar gases. Portanto, para você ter um intestino que funciona bem, você precisa consumir fibras, que é o que todo mundo já sabe, mas você também precisa beber água e mastigar bem os alimentos. Isso vai diminuir muito aquela sensação de barriga estufada que te incomoda tanto. Então, voltem para o básico. Vocês ficam procurando suplementação. Suplemento nenhum do mundo resolve o seu problema se o básico não tiver sido feito. Consumo de fibras, beber água, mastigar bem os alimentos. Inclusive, gente, mastigar bem os alimentos vai ajudar no intestino, como eu falei, mas mastigar bem vai te ajudar muito também no seu emagrecimento. A gente demora um tempo para entender que a gente está satisfeita. A gente come e aí vai enviar uma informação para o nosso cérebro, né? Que a gente está satisfeito. Só que isso demora em torno de 20 minutos. Então, se você come muito rápido, antes de você entender que você está saciada, você continua comendo mais, porque você come mais rápido do que essa sinalização de saciedade chega para você. Quando você come devagar, você dá muito mais tempo para a sensação de saciedade chegar na sua cabeça. Além de que o ato de mastigar, a mastigação, é uma das coisas que envia esse sinal de saciedade. Quanto mais você mastiga, mais você envia sinais de saciedade para sua cabeça e a chance de você comer a quantidade certa é muito maior. Além disso, você precisa da mastigação para digerir bem a comida, para absorver os micronutrientes e seu metabolismo precisa de micronutrientes para funcionar. E aí você vai ter uma digestão melhor, essa comida vai chegar no intestino mais bem digerida e aí a chance de você ter gases, estufamento abdominal, fezes ressecadas, constipação é muito menor. Olhem todos os benefícios que eu estou falando de uma coisa super simples que é mastigar bem, mastigar, comer devagar o alimento. E vocês ficam procurando o quê? Suplemento, suplemento e mais suplemento. Quando esse básico vocês não estão fazendo. Estão engolindo a comida, tá ficando cheia de gases, não tá se sentindo saciada, tá comendo mais do que deveria e quer resolver a base de suplemento de termogênico. Não vai. Vocês precisam voltar a atenção para o básico, certo? Quem tiver dúvida, gente, não só sobre o que eu tô falando, tá? Qualquer dúvida podem mandar aqui ao vivo. Eu separei algumas dúvidas da semana, as dúvidas que eu mais recebi e vou tirando aqui, mas se qualquer dúvida que vocês quiserem tirar, vocês me mandam. Vamos lá. Outra dúvida que eu recebo direto é se alimento X, alimento Y, alimento Z pode. Acho que uma pergunta que eu recebi, inclusive, foi sobre mandioca e batata. Entre os dois, qual seria a melhor opção? Então, gente, tudo pode, né? Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu sei que às vezes eu fico até cansativa de repetir que todo e qualquer alimento pode estar no seu cardápio, mas os alimentos, eles fornecem informações diferentes. E aí a gente teria que consumir eles em quantidades diferentes. Eu vou dar um exemplo. Aipim e batata. Os dois são alimentos saudáveis, naturais, né? Aipim e batata. Pode consumir, obviamente, os dois, mas prestem atenção. Eu até fiz esse cálculo e eu não lembro dos valores exatos. Mas, enfim, em 200 gramas de batata, você tem... Eu acho que eu lembro. Em 200 gramas de batata, você tem 23 gramas de carboidrato. Em 200 gramas de aipim, você tem 60 gramas de carboidrato. Olhem como é diferente. Inclusive, a pobre da batata inglesa, que a vida inteira todo mundo falou que não podia na dieta, que só pode batata doce, é um dos carboidratos que te dá mais volume, sabia? Ele é um dos que tem menos carboidrato por porção. Então, vejam como é diferente. 200 gramas de batata inglesa te fornecem 23 gramas de carboidrato e 200 gramas de aipim, mandioca, não sei como é que você chama aí, onde você mora, te fornece 60 gramas de carboidrato.
Então, a informação é bem diferente, né? Quando você coloca no prato, você pode botar mais batata do que você pode colocar de aipim, certo? E aí as pessoas perguntam, nossa, mas eu não sei isso. Eu não sei isso de todos os alimentos. O que é que eu faço? Vamos lá. Você, como eu já disse aqui várias vezes, precisa de uma média numa quantidade legal, na quantidade certa, na verdade. Você tem gasto energético e você tem consumo energético, certo? E para você emagrecer, você tem que consumir menos energia do que você gasta. Mas isso é uma média, gente. Como se você pegasse 7 dias da semana, somasse o que você comeu nos 7 dias, depois dividisse por 7. Nessa média, você tem que estar consumindo menos energia do que você gasta para você emagrecer. Então, você não precisa comer igual todo santo dia. Você precisa comer uma média que se encaixe nisso daí. Digamos que você não saiba, né, que a batata te fornece muito menos carboidrato que o aipim. E aí você comeu o aipim na mesma quantidade da batata. Quando você equilibrar esses 2 dias, vai dar tudo certo. No dia do aipim você comeu um pouquinho mais de carboidrato, realmente, mas no equilíbrio da coisa, nos 7 dias da semana, na sua média, se você estiver usando todas as estratégias que eu passo aqui, você vai estar em déficit calórico, consumindo menos energia do que você gasta. Você pode pesquisar sobre isso? Pode. Existe a tabela TACO, que é a tabela brasileira de composição dos alimentos. É onde a gente consegue abrir essa tabela e olhar a informação nutricional de cada alimento. Então, se você quiser, por curiosidade, conhecer melhor os alimentos, entender qual alimento que fornece mais carboidrato, menos carboidrato, vocês podem acessar a tabela TACO, que é uma coisa que vocês acham no Google, tá? Qualquer pessoa acha, e olhar a composição de cada alimento. Mas, sinceramente, você não precisa disso, tá? Você pode comer os alimentos dentro daquelas composições que eu trago aqui. Então, colocando a proteína no café da manhã, o carboidrato do almoço tem que estar naquela distribuição do prato que eu já expliquei. Metade do prato vegetais ou salada, 1/3, 1/4 proteína, 1/4 carboidrato. E mesmo que de um dia para o outro você coma fontes diferentes de carboidrato, e um dia você coma um carboidrato que fornece mais carboidrato por porção, no total, na média, você vai estar consumindo a quantidade certa. Então não precisa se pegar a isso, tá? De qualquer forma, é interessante saber, são informações legais, tá? E eu teria que ter muito mais tempo para explicar a quantidade de cada alimento aqui para vocês. Se inscrevam na maratona do emagrecimento sem sofrimento, que é durante uma semana, né? A gente vai ensinar a vocês, eu e Thaís, a emagrecer comendo tudo que você gosta. E a gente vai tentar trazer uma noção de quantidades para vocês. Então, quando acabar aqui a live, vocês vão lá no meu perfil, clica no link que está na minha bio e se inscreve na Maratona do Emagrecimento Sem Sofrimento, tá bom? Porque mesmo que eu quisesse muito, eu não consigo, dentro de uma horinha aqui de live, falar sobre a quantidade de todos os alimentos que existem para vocês, certo? Recebi essa semana também dúvidas sobre pré e pós-treino, tá? Então, quem está começando a treinar agora, ou quem já treina há muito tempo e tem essa dúvida, presta atenção. Às vezes a gente fica muito preso a esse nome, né? Pré-treino, pós-treino, achando que tem que ter uma refeição a mais no seu dia de pré-treino ou de pós-treino. Não precisa. Se isso se encaixar ao longo do seu dia, que é muito possível que encaixe, eu vou trazer alguns exemplos aqui. Você não precisa de uma refeição com esse nome, certo? O que é que vocês têm que saber? Na hora de treinar, vocês não podem estar com a barriga muito cheia de comida, nem deve sentir fome ao longo do treino. Você tem que comer o suficiente para você estar saciada, satisfeita e, ao mesmo tempo, não sentir fome na hora que você está treinando. E aí, o que você vai comer antes depende de algumas coisas. Uma delas é quanto tempo você tem entre a sua refeição e o momento do seu treino. Então, vamos lá. Quem treina muito cedo, geralmente não tem muito tempo, porque não quer acordar tão mais cedo assim, para ir treinar. Então, digamos que você tenha 30 minutinhos entre comer e treinar. Seu café da manhã, ele tem que ser mais simples. Café da manhã não, né? Aí você pode acrescentar uma refeiçãozinha pré-treino. Tem que ser mais simples, tem que ser de fácil digestão. E fontes de carboidrato são ótimas nesse momento. Porque o carboidrato é o grupo alimentar que a gente digere mais rápido, né? Então, se você acordou, comeu uma fonte de carboidrato, que pode ser uma banana da terra, uma banana normal, pode ser uma tapioquinha pequena.
Então, toda fonte de carboidrato você vai digerir mais rápido, vai te dar essa energia mais rápido e não vai pesar na sua barriga. Se você acorda e faz um café da manhã muito completão, então até os ovos que eu sempre falo para vocês colocarem no café da manhã, ou outra fonte proteica, que seria um patê de atum, um patê de frango, por exemplo, não é a melhor estratégia você consumir se você só tem 30 minutos entre a refeição e o treino, tá? É melhor você deixar para consumir na volta, senão vai pesar na barriga. Agora, pode acontecer também do seu treino se encaixar em alguma refeição do seu dia. Por exemplo, se você almoça 1 hora da tarde, o almoço é uma refeição maior. A gente demora mais tempo digerindo. Então, se você almoça 1 hora da tarde e vai treinar 3, por exemplo, você não precisa comer nada antes de treinar. Por quê? Entre 1 hora e meia, né, que você acabou de almoçar, e o treino tem 1 hora e meia só para você digerir tudo que você comeu no almoço. Muito possivelmente você ainda nem digeriu tudo na hora que você começou a treinar. Então não precisa comer mais alguma coisa, porque aquilo ali já vai ser suficiente. Então vocês têm que ir dosando. E pós-treino, pode ser qualquer refeição do dia. Você não precisa sair do treino já enfiando alguma coisa para dentro, tomando whey, nada disso, tá? Postei sobre o whey, inclusive, essa semana. O whey, ele não é a solução de todos os tempos, ele é uma alternativa de proteína. E você não precisa tomar nem whey, nem nada imediatamente após o treino. Você tem uma janela de 2 a 3 horas para se alimentar nesse pós-treino. Então você consegue ir para casa, tomar banho, enfim, e depois se alimentar na paz, fazer o seu café da manhã. E qualquer outra hora do dia, geralmente, você tem uma refeição depois do treino que meio que se encaixa, tá? Então, por exemplo, se você treinou 3, seu lanche da tarde vai se encaixar como um pós-treino. Se você treinou 5 horas da tarde, seu jantar vai se encaixar como um pós-treino. Então, você não precisa ter um nome de refeição assim. Vai encaixando ao longo do seu dia. O que talvez você precise é comer alguma coisinha antes de treinar, que seria o pré-treino, dependendo da hora que você se alimentou e que você vai treinar. Certo? Peraí que eu volto para falar mais um aqui. Deixa eu só pescar a dúvida aqui do lado. Muito bem. Aqui do lado estou anotando as dúvidas de vocês, tá? Mas vamos lá. Me perguntaram também perguntaram ontem na live, e eu recebi essa semana aí nas caixinhas também, sobre diabetes e consumo de carboidrato. Então vamos lá. O diabético, o pré-diabético também deve tomar o mesmo cuidado, tá? Na verdade, todo mundo deveria tomar esse cuidado, mas lógico que no diabético isso é mais forte, né? Tem que tomar mais cuidado. Porque assim, gente, calma, só para não ficar confuso. Tem vários tipos de diabético, né? Tem diabetes tipo 1, que é quando você já nasce sem produção de insulina, e aí você tem que tomar insulina mesmo. E tem o diabético que foi se tornando diabético ao longo da vida. Eu não tenho como falar de situações mais específicas aqui, diabético tipo 1 ou diabético tipo 2, que nem produz insulina mais ou muito pouco. Tem que ter um acompanhamento individualizado, porque tem que fazer realmente cálculo. Tudo isso que eu falo para vocês aqui de consumir a quantidade adequada, não vai funcionar tão bem nesses casos. Mas aquele paciente que está começando a ter uma alteração no perfil de glicemia e insulina. Eu vou falar desses casos, tá? Casos mais específicos, onde você já toma insulina, já faz utilização de insulina, você precisa de um cardápio para você. Não quer dizer que você não possa comer carboidrato. Você vai comer carboidrato sim. Mas o carboidrato, para quem já toma insulina, ele tem que ser realmente calculado. Você tem que comer uma quantidade X de carboidrato para uma quantidade Y de insulina que você vai utilizar. Então, isso tem que ser calculado para você, tá? Eu vou falar aqui de pessoas que começam a ter uma alteração na glicemia. Sabe aquele exame de sangue que você faz? E a glicemia começa a dar muito alterada. A insulina começa a dar muito alterada. O que é que você tem que fazer? Não é deixar de comer carboidrato. Você pode continuar comendo o seu carboidrato. Agora você vai ter que redobrar a atenção em como que você está comendo esse carboidrato. Esse cuidado todo mundo deveria tomar para cuidar da saúde, que é como que você consome esse carboidrato. O carboidrato é o grupo alimentar que a gente digere muito rápido. Comer um carboidrato, principalmente se sua barriga estiver vazia, rapidamente você vai digerir. Você digere rápido e dá esse pico de açúcar no sangue, que é essa glicemia. Você aumenta muito a glicemia muito rápido. Toda vez que você aumenta a glicemia, seu corpo começa a produzir insulina, porque é a insulina que pega
esse açúcar e coloca para dentro da célula, que é onde o açúcar tem que estar, certo? Então você comeu carboidrato, digeriu rápido, aumento de glicemia, produz muita insulina. Se você faz isso de forma repetida, esse pico muito alto e muita produção de insulina, seu corpo vai ter que produzir mais insulina do que deveria. No início ele produz, tem uma hora que ele cansa e começa a diminuir essa produção. Algumas células param de produzir e aí você começa a entrar no quadro da diabetes. Portanto, isso é muito importante. Você não pode ficar comendo carboidrato puro e comer carboidrato o dia inteiro, porque senão você vai ficar sempre estimulando esses picos e você provavelmente vai chegar a algum momento da sua vida e ter um problema de saúde. Quem já está nesse quadro também. Qual é o cuidado que você tem que tomar? Todo mundo, tanto para prevenir quanto para cuidar se você já estiver lá. Comer o carboidrato sempre acompanhado e escolher bem essas fontes de carboidrato. Todo carboidrato você pode comer, mas os carboidratos mais simples, que tem menos fibra, como por exemplo o pão, o macarrão, você tem que sempre associar com alguma fonte de proteína e de preferência com alguma fibra também. Por isso que eu falo tanto que vai comer um pãozinho no café da manhã, você pode comer, mesmo que você já esteja aumentando um pouquinho esse açúcar. Só que você tem que colocar sempre uma fonte de proteína dentro desse pão. Coloca 2 ovinhos no pão. Consome frutas com mais fibras, tá? No almoço, faz uma boa composição de prato. Você não precisa deixar de comer seu carboidrato no almoço. Mas esse carboidrato tem que estar acompanhado de uma proteína e de vegetais, para diminuir a velocidade de digestão desse carboidrato. Isso, além de cuidar da sua saúde, te ajuda no emagrecimento e na manutenção de peso. Porque se você está mais satisfeito, mais saciado, você tem menos necessidade de ficar comendo o tempo todo. E é ficar comendo o tempo todo e só fonte de carboidrato que fica o tempo todo aumentando esse açúcar no sangue, estimulando muito a produção de insulina e que vai prejudicar a sua saúde. Para você cuidar da estética e da saúde, não é deixar de comer carboidrato, é aprender a comer ele fazendo essas combinações, sempre associando com alguma fonte de proteína, carne, peixe, frango, ovo, e aí você pode ir variando a forma de consumo ao longo do dia, e fibras, tá? Que vem principalmente dos vegetais. Ok, gente? Então ninguém precisa deixar de comer o carboidrato, só precisa aprender a comer. Obrigada, alguém falou. Como é seu nome? Uyamara. Uyamara, obrigada. Uyamara. Gente, eu não tô. A cabeça não tá bem, não, né? Vocês estão percebendo que eu tô meio travando hoje. Mas muito obrigada. Meu café para variar já tá frio, né? Enfim, gente, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu acabei de falar ou sobre outro assunto, podem mandar que a gente conversa, tá? Mas enfim, é basicamente isso que a gente tem que cuidar para ter saúde e, enfim, chegar na estética que você quer. Inclusive, o próprio colesterol alto também vem disso, certo? As pessoas ainda acham que colesterol alto vem de consumo de colesterol da dieta, consumo de gordura da dieta. Não é só da gordura. Você pode ter uma alteração em colesterol com o consumo energético de qualquer lugar, tá? Então, por exemplo, se você consome muito carboidrato, muita energia, além do que você precisa e você começa a acumular muita gordura corporal, você pode ter aumento de colesterol. O aumento de colesterol, ele pode vir de qualquer um em excesso, não só da gordura. Então, o que é que você precisa para melhorar seus perfis de colesterol? Se você já estiver começando a fazer uma alteração de colesterol, fazer todo esse ajuste na alimentação. Consumir todos os grupos alimentares, consumir gordura, consumir carboidrato e proteínas, mas na quantidade certa. Parar de ofertar mais energia do que o seu corpo precisa para que ele pare de acumular gordura. É assim que você vai melhorar o seu colesterol. E aí entra aquela boa composição de prato, a boa distribuição ao longo do dia e consumo energético total dentro do que você pode consumir. Ou igual ao seu gasto, se você quiser manter o peso, ou menor do que o seu gasto energético, se você quiser perder peso. É assim que a gente cuida de colesterol, tá? Não é excluindo alimentos específicos do cardápio, não. É ajustando a quantidade de todo e qualquer alimento que você queira comer. Você vai ter aumento de colesterol, né? Lógico que genética influencia muito, mas você vai expressar essa genética, ou até quem não tem genética, vai ter um colesterol alto, se você começa a consumir energia em quantidade
errada, porque daí você vai acumular gordura e possivelmente aumentar o seu colesterol. Outra coisa que influencia muito em colesterol e em glicemia é a atividade física. Lembra que a gente bate tanto na tecla de que a atividade física também é saúde? Você tem um controle de glicemia, de açúcar no sangue e de colesterol muito melhor se você fizer atividade física. Principalmente se você associar uma boa alimentação com atividade física. Na prática eu vejo isso, tá? Pessoas que até já se alimentam bem, que estão fazendo boas escolhas e não conseguem resolver 100% o problema. Só resolve quando começa a fazer atividade física. Falar da tapioca. Então, a tapioca, ela é um alimento que tem pouquíssimas fibras, tem muito carboidrato por porção. Então, você tem que tomar cuidado com a quantidade que você usa de tapioca. Lógico que pode usar. E tem que tomar cuidado também com o recheio da tapioca, tá? Então, a tapioca, ela tem muito carboidrato, poucas fibras no volume da tapioca. Ela é muito parecida com o pão, inclusive, em relação à composição total. Tanto a tapioca quanto o pão são carboidratos mais simples, sem fibras, que dão mais carboidrato por porção. A única diferença da tapioca para o pão é que a tapioca não tem glúten. Se você não tem sensibilidade ao glúten, se você não tem a doença celíaca, que é a doença que não pode comer glúten, não faz muita diferença pão e tapioca. Tanto faz. Se você come tapioca porque você gosta, ótimo. Se você come tapioca porque acha que ela é melhor do que o pão, você não está fazendo uma boa troca, porque eles são muito parecidos. Tanto o pão quanto a tapioca podem ser inseridos numa dieta saudável. O que é que você tem que tomar cuidado? Com a quantidade, tanto da tapioca quanto do pão. A quantidade não pode ser muito grande e você tem que tomar cuidado também com o que você está associando ela. Como é um carboidrato simples, você tem que sempre associar com alguma fonte de proteína. Então, qual é o recheio dessa tapioca ou desse pão? 2 ovos, patê de frango, patê de atum, que você pode fazer em casa, tá? Como é que você faz esse patê? Você pode pegar frango, atum, misturar com um pouquinho de requeijão cremoso ou creme de ricota, ler os ingredientes, tá? Para comprar uma opção melhor. Mas não tem grandes vantagens na substituição da tapioca, do pão pela tapioca, se você não tem sensibilidade ao glúten, certo? Então, pode, como todo e qualquer alimento pode, mas precisa de um controle de quantidade, assim como o pão também precisa, tá? Mas não faz muita diferença entre eles, não. Fala do inhame. Inhame é ótimo, gente. É um carboidrato que vai te fornecer fibras. Você pode comer uma quantidade um pouquinho maior, porque tem menos carboidrato por porção. Então, por exemplo, eu não vou lembrar de valores exatos, tá? Mas enquanto você pode comer 60 gramas de tapioca, você vai poder comer uns 120 gramas de inhame. Então, o volume que ele te dá é bem maior. Na dúvida, se você não sabe muito ainda sobre quantidades, é melhor você ir em alimentos como o inhame, por exemplo. Por quê? Porque ele te dá mais volume com menos calorias. Mas, como eu disse, a tapioca pode ser utilizada dentro de um rodízio, tá? Não estou falando para vocês excluírem alimento nenhum, pelo amor de Deus. Só que o volume é diferente. Eu vejo algumas pessoas errando quando vão consumir tapioca, porque às vezes você tem aquela percepção de, tapioca é mais saudável, vou fazer tapioca. Aí você acaba botando muito mais tapioca do que você deveria e de recheio coloca outra fonte de carboidrato. Por exemplo, fazer uma tapioca com banana dentro. É carboidrato com mais carboidrato, numa quantidade muito grande, maior do que você deveria consumir. O problema é a tapioca? Não. Você pode comer tapioca assim como você pode comer pão. A tapioca é muito parecida com pão, inclusive. Não tem muita diferença entre os dois. O que você precisa é melhorar a composição da refeição. Então, em vez de botar uma banana que é mais carboidrato dentro dessa tapioca, coloca os 2 ovos, um patezinho de atum, um patezinho de frango, para você equilibrar essa refeição. Comer o carboidrato na quantidade certa e colocar uma proteína para te dar mais saciedade, diminuir o tempo de digestão e não dar esse pico aí de açúcar no sangue, certo? Para melhorar esse perfil da refeição como um todo. Eu acho que tem pergunta aqui, só um minutinho. Vitamina. Gente, é porque tem umas perguntas aqui no inbox. Vamos lá. Vitamina com banana e leite é bom para ganho de massa muscular em conjunto com o exercício? Então, peraí, tem mais um complemento. Pergunto para saber se é recomendado, porque estou fazendo exercício em casa
e costumo fazer vitamina. Então, não existe isso de alimento para ganho de massa muscular e alimento para emagrecimento. Ai, gente. Não existe isso, tá? Todo e qualquer alimento cabe numa dieta de emagrecimento, todo e qualquer alimento cabe numa dieta de ganho de massa muscular. Não existe um alimento que pode no emagrecimento e não pode no ganho, ou pode no ganho e não pode no emagrecimento. O que existe é ajuste de quantidade ao longo de todo o seu dia. O que é que você pode fazer para sozinha conseguir arrumar a quantidade de comida? Pega uma quantidade e vai comendo. E aí você vai observando se você vai estar tendo aumento de peso ou não. Se seu peso não estiver aumentando, você não está ganhando massa muscular de forma otimizada. Aí você aumenta um pouquinho a quantidade da comida que você está comendo ao longo do seu dia. Mas não existe isso. Vitamina pode em hipertrofia e não pode em emagrecimento ou vice-versa. Aí teve outra pergunta aqui que é: meu foco é emagrecer. Posso tomar creatina ou afeta? Já ouvi falar que incha. Vamos lá. Isso é um mito, tá? Falando um pouquinho sobre a creatina. A creatina, ela é um suplemento muito estudado, que não apresenta muitos riscos na utilização e por isso que tanta gente utiliza, muita gente prescreve mesmo sem poder prescrever, né? Porque a creatina, ela é segura, é um suplemento seguro de utilizar. A principal ação dela é diminuir um pouquinho sua percepção de fadiga. Então, quando você está treinando e não consegue fazer mais repetições, é porque você fadiga. E aí a creatina retarda essa percepção de fadiga sua. Creatina não incha, gente. Ela aumenta a captação de água pelo músculo, tá? E isso é muito bom para sua recuperação muscular. E creatina não tem muita relação se você está em fase de emagrecimento ou em fase de hipertrofia. Ela vai ajudar no ganho de massa muscular, mas você pode, por exemplo, tomar no emagrecimento para manter mais fácil ou até ganhar um pouquinho de massa muscular. E você pode usar na hipertrofia. Creatina não engorda. Ela aumenta a captação de água pelo músculo. Então, isso é 100% mito. É um suplemento seguro e para quem quiser consumir, você vai tomar 5 gramas ao dia, todos os dias, junto com alguma fonte de carboidrato. Importante dizer que creatina sozinha não traz milagre. Então, não é assim, tô tomando creatina, meu resultado vai melhorar. Você tem que conseguir treinar um pouquinho mais para daí o seu resultado melhorar. A creatina favorece com que você consiga treinar um pouquinho mais. E a sua evolução vem desse treino que melhorou a intensidade, a qualidade, certo? Bom dia, tô tomando café com aquela panqueca de banana, aveia, ovo e canela. Coloquei queijo também. Então, essa panqueca você já tem ovo, você tem um pouquinho de queijo, aveia, fonte de fibras, então tá ótimo, certo? É diferente da tapioca com a banana que eu falei, porque a tapioca com a banana é carboidrato simples da tapioca, mais a banana que é mais carboidrato e só tem isso. A panquequinha de banana, aveia, ovo, canela e queijo, se tiverem aí nas quantidades certas, tá ótimo. É uma ótima opção para o seu emagrecimento, porque você tem fonte de fibras, você tem a proteína aí do ovo e do pouquinho de queijo, né? Só não exagerar na quantidade do queijo, tá? Mas é uma ótima opção. Bem melhor do que a tapioca pura com banana. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui embaixo. Eu mais uma vez esqueci meu suporte de celular, estou aqui no Armeng, por isso que eu estou puxando. Aqui foram mais pessoas falando da live de ontem, que estão conseguindo já controlar melhor a quantidade de comida ou de doce, né? Quem não viu a live de ontem foi como emagrecer comendo doces. Podem assistir a live, tá? Que está gravada no meu perfil. Bom dia, comecei a tomar shot de canela, limão, cúrcuma, gengibre e água, aliado a uma reeducação alimentar. Tá ótimo, é super bom para sua saúde. Só não vai emagrecer você, certo? É importante você entender que se você emagreceu foi da sua reeducação alimentar, não desse shot. Mas é bom. Limão tem vitamina C, cúrcuma é antioxidante, gengibre tem várias propriedades legais, canela também. Todos tem alimentos aí que são chamados de termogênico, né? Canela, gengibre. Mas, como eu expliquei no início dessa live, se você perdeu, assiste a gravação, que aí você pega o início da live.
Esses alimentos termogênicos, ele aumenta um pouquinho o seu gasto basal. Mas essa diferença ela é pequena e chega a ser irrisória quando a gente pensa no total do emagrecimento, tá? Então pode continuar tomando porque é muito bom para sua saúde. Só que isso não vai emagrecer ninguém. O emagrecimento vem da reeducação alimentar, de comer a quantidade certa de comida. Ok? Acho que é isso, gente. Tem algumas perguntas que eu vou responder nos stories ao longo do dia. E aqui eu acho que é isso. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem mandar. Se não, esse foi o Café com a Nutri de hoje. Esse quadro eu tomo um cafezinho aqui com vocês. Tudo bem que eu tomo um café frio, porque, né, falo tanto que eu não consigo parar para tomar meu café. Mas é um quadro mais descontraído para a gente tirar as dúvidas da semana, para a gente conversar, para vocês virem aqui e tirar. Ui, voltei. E tirar a dúvida de vocês, tá bom? Toda quinta-feira, às 7 horas da manhã, estamos aqui juntinhos no Café com a Nutri. Espero vocês na próxima quinta, na verdade na próxima quarta, porque quartas-feiras de noite nós temos live, encontro aqui para ter o aulão da Nutri. E na sexta-feira, amanhã, nós temos o almoço com as Nutris. Você vai almoçar, hoje você toma café da manhã. Amanhã você vai almoçar comigo e com Thaís. E é uma live onde a gente traz dicas práticas. A gente coloca a mão na massa mesmo para vocês aproveitarem de uma forma diferente. Quem participou da última sexta-feira viu que é bem descontraído mesmo. A gente fala um bocado de besteira, mas a gente traz muita dica legal para vocês colocarem em prática. Para vocês terem noção, sexta-feira passada a gente fez molhos de salada ao vivo lá com vocês, trazendo informações sobre os produtos, sobre como escolher um bom industrializado, várias informações muito legais, tá? Se você não participou da semana passada, tá gravado. E amanhã nós temos mais um almoço com as Nutris, trazendo dicas práticas, colocando a mão na massa, certo? Quem ainda não se inscreveu na Semana do Emagrecimento Sem Sofrimento, sai da live aqui agora para clicar no link da minha bio e se inscrever na maratona. Nos vemos aí ao longo da semana, vocês, né? Não vão deixar de me ver. Tá bom, gente? Um beijo, bom dia. Obrigada a todo mundo que participou. E até já. Até amanhã. Até a próxima.